Bom dia, irmãos! Bom dia! Hoje estou aqui ao lado da minha querida esposa, mãe de 2 filhos, amém? A Bíblia fala assim no Salmos 127, capítulo 127, versículo 3 e 4. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia, amigos. E um bom dia especial para as mães que estão aqui. Eu já tenho visto algumas mães, conhecido aí algumas que eu não conhecia, que é a mãe da Elisa, muito linda. A mãe do Pedro, a mãe da Natália. E as outras que a gente já conhece, né? A mãe da Larissa, a mãe do Paulo Pedro. Olha, essa é uma super mãe. Ela é a mãe do Paulo Pedro. Então, a Heloísa, a Camila, a Fernandinha, que é a nossa mais nova mãe, né? Que a Serena nem tem 1 aninho ainda. A Elizabeth, que é a mãe do Rafael. Não foi muito difícil ser mãe do Rafael, fala. Foi tranquilo, né? Rafael é bonzinho, né? Mas todas são muito bem-vindas, né? E as futuras mães também aí. Então, a Alessandra, mãe do Pedro, também. Mais alguma mãe que eu não falei. Então, e as futuras mamães, que aqui tem algumas, né? Se Deus quiser. Mas muito especial estar aqui nesse Dia das Mães. Eu sou muito agradecida a Deus pela mãe que eu tive. Eu tive mais de uma mãe, na verdade. Eu acho que eu tive 3 mães. Tive a minha mãe, que é uma mulher espetacular, incrível, que fazia tudo pelos filhos. E falar dela é muito emocionante para mim, porque ela era uma mãe muito íntegra, uma mulher muito íntegra, muito batalhadora. Criou as 2 filhas do meu pai, casou com um viúvo, uma jovenzinha, casou com um viúvo, que já tinha 2 filhas e criou com filhas dela. Então minha mãe foi uma mulher incrível e eu tenho muitas lembranças muito boas da minha mãe, muito boas, assim, memórias maravilhosas da minha mãe. E a última memória, no hospital, eu cuidando dela, e eu estava me sentindo muito grata por ter cuidado da minha mãe no hospital, de trocar fralda e tudo mais. Então eu fiquei muito agradecida de Deus ter me dado essa oportunidade também com a minha mãe. Então eu tenho muita gratidão pela mãe que eu tive, muita mesmo. E tenho muita gratidão por ser mãe também, né? De 2 filhos incríveis que muitos de vocês conhecem. O Lucas e a Isabela. Então eu tenho muita gratidão também de Deus ter me escolhido para ser mãe deles. E como a Bíblia diz aqui em Salmo 127, os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E é verdade, como mães nós somos recompensadas. Nossa, mas ser mãe é tão difícil às vezes, é tão desafiante. Sim, é verdade. Mas nós aprendemos muito sendo mãe. Nós crescemos muito sendo mãe. Nós mudamos muito. Nós somos melhores pessoas sendo mãe. Porque nós temos a oportunidade de pensar o que eu vou deixar de bom para esse mundo. E quando você tem filhos, você pensa, que filho eu quero deixar para esse mundo? Qual é a herança que eu vou deixar? Então você dá o melhor para que seu filho seja uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que não vai fazer mal a outras pessoas, mas que vai fazer sempre o bem. E isso é desafiante, irmãos e amigos. Você criar seres humanos para fazer o melhor, para ter um mundo melhor. Então, essa herança, e eu vejo que a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é uma herança que não se vê, é uma herança que não tem preço material, né, de caráter. Então, de deixar filhos, quando eles lembrarem de vocês agora que são mães, quando seus filhos se lembrarem de você, quando você já não estiver mais aqui, que eles pensem assim, minha mãe me ensinou isso. Isso eu não vou esquecer nunca, é algo que é para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Então, hoje nós queremos
homenagear as mães. Isso. Honrar publicamente as mães que estão aqui. Então eu quero pedir que eles se levantem, as mães e seus filhos, respectivos filhos. Homenagear suas mães como você queira, fale algo especial para sua mãe, agradeça. Você tem muito para agradecer. Dê um presentinho. Dê um presente. Amém? Que momento especial, não? A poder homenagear quem sempre cuidou de nós. Isso, na verdade, essa homenagem, esse presente não é nada, tendo em vista o que nossas mães fizeram por cada um de nós, né? Mas nós temos também aqui uma mãe, que é a Maria José, também trouxe um presentinho para nós. Então, como você sabe, nós temos 2 filhos, então eu pensei em 2 presentinhos. Então, coração. Amém. Muito bom, irmãos. Que momento especial, não? Nós já escutamos muito aqui sobre o que uma mãe é capaz de fazer pelos seus filhos, amém? E realmente o amor de mãe é comparado muitas vezes com o amor de Deus. Lá em Isaías 66, versículo 13. Isaías 66, versículo 13. Antes de lermos a Escritura, vamos começar com uma oração, amém? Deus Pai, muito obrigado por esse momento tão especial. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por abrir nossos corações para a Sua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a nos concentrarmos agora naquilo que o Seu Santo Espírito quer falar claramente para cada um de nós, Deus. O Senhor fala de muitas formas, Pai. Nós aqui muitas vezes temos problemas de escutarmos o Senhor, porque muitas vezes, Pai, escutamos a nós mesmos mais do que o Senhor, Pai. Então ora ao Senhor, Pai eterno, agora. Ajuda, Pai, a nos despirmos de qualquer coisa, Pai, que possa impedir de nós nos comunicarmos com o Senhor essa manhã. Anima nossos corações, Pai eterno. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada de discípulos, Pai eterno, que marcham num mundo, Pai, perdido, num mundo de trevas, num mundo, Pai, de violência, num mundo, Pai, onde pessoas são egoístas, orgulhosas, arrogantes. Ajuda-nos, Pai eterno, a sermos luz, a remarmos contra uma correnteza de pecados, Pai, e favorecermos o Senhor sempre. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Isaías 66, versículo 1. Diz o seguinte, aliás, versículo 13. Isaías 66, versículo 13. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. A referência do amor e do cuidado de Deus, muitas vezes é comparado ao amor e ao cuidado de uma mãe. E é isso que a Bíblia fala aqui, não? Que Deus, Ele tem um cuidado especial por cada um de nós. E Ele cuida como uma mãe zelosa cuida de um filho. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 35. Vamos lá. Vamos, Renato. Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino
e cuidando e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O cuidado de Jesus também é cuidar. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para Deus, quando você olha para Deus, você olha para Jesus, que tipo de sensação você tem? Alguém que vai te cobrar alguma coisa? Alguém que vai te exigir algo? Ou alguém que cuida de você? Que quer te pegar no colo? Que quer te ajudar? Muitas vezes, esse cuidado talvez não reflita a nossa expectativa. Porque Deus, Jesus, ele não quer bajular. Ele quer cuidar, amém? Deus, ele não quer mimar. Porque a pior coisa que tem é um filho mimado, né? Se um filho ele é mimado, tudo aquilo que o filho quer, a mãe dá, vai chegar um ponto em que ele vai começar a ficar ingrato e exigir coisas. Mas Deus não é assim. Ele quer cuidar muito bem das pessoas, de cada um de nós, especialmente dos seus filhos, amém? Então, Deus é esse refúgio, Deus é a nossa segurança, amém? Porém, pensando nisso, já que nós estamos pensando muito no amor de mãe, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui, amém? Vamos falar do amor, sim. Vamos falar do amor de mãe? Podemos falar do amor de mãe como já temos falado. Mas o que nós vamos fazer de diferente? Nós vamos pensar agora no nosso amor. Não o nosso amor por nossa mãe. Porque o Dia das Mães, nós comemoramos o amor de nossas mães. E nós expressamos também o nosso amor por elas. Mas vamos pensar agora num amor que é o amor de Deus. E qual o amor que nós precisamos ter por Ele? Como nós vimos, e vimos bastante aqui, o amor de mãe talvez seja o maior padrão de amor terreno que nós conhecemos no mundo. Porém, deve existir um amor maior que o amor de mãe. O amor de Deus, sim, é maior que o amor de mãe por cada um de nós. Superior ainda, porque as mães são imperfeitas, por mais que possam ser honradas, amém? Mas elas vão continuar a ser imperfeitas, né? Elas não vão se tornar perfeitas. Você não vai criar uma imagem da sua mãe, colocar lá na cabeceira da sua cama e se ajoelhar toda manhã, não? Por quê? Porque ela não é perfeita. O amor de Deus é perfeito. Mas também não vamos falar do amor de Deus hoje. Temos falado muito sobre o amor de Deus. Vamos falar do nosso amor. O amor de mãe é uma referência muito alta. O amor de Deus é uma referência altíssima. E o nosso amor por Deus? Como é? A Bíblia ensina, olha só, isso é muito forte. Talvez você veio para cá, você não pensou que ia escutar isso hoje de manhã. A Bíblia ensina que o nosso amor por Deus tem que ser maior do que um amor de mãe. Não o amor de Deus por nós, falando o nosso amor por Deus tem que ser maior do que o amor de sua mãe por você. Maior. E a Bíblia fala sobre isso, amém? E o tema de hoje é: ame a Deus mais do que sua mãe te amou. Ame a Deus mais do que sua mãe te amou. Vamos para Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Vamos lá. Vamos, Renato. Deuteronômio 6, versículo 5. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Uau! Como deve ser o amor, no caso aqui no Antigo Testamento, do povo de Deus por Deus? Tem que ser total, em todas as áreas.
com todo o seu coração, com todas as suas emoções, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Esse é o amor genuíno, esse deve ser nosso amor por Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje, amém? Além de nós homenagearmos as mães, nós também podemos homenagear aqueles que buscam amar a Deus acima de tudo, amém? E é o que nós queremos, amar a Deus acima de tudo. Mas e no Novo Testamento? Será que temos isso? Vamos lá, Mateus 22, versículo 37. Jesus repete o que Deus disse aqui em Deuteronômio no Antigo Testamento. Mateus 22, versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Ou seja, aqui a Bíblia fala também de todo o entendimento. Por que amar a Deus acima de tudo também é amar com todo o entendimento? Porque não adianta nada eu falar que amo a Deus se eu não amo com o entendimento correto. Eu amo de acordo com os meus padrões de amor. É por isso que o mundo está do jeito que está. Porque as pessoas amam do seu jeito e não do jeito que a Bíblia fala, amém? Então a Bíblia nos ensina a maneira certa de amar e de respeitar a Deus. O quanto você lê a Bíblia todos os dias? O quanto você busca na Bíblia saber sobre Deus, aprender sobre Jesus? É o quanto você ama a Deus, amém? Se eu amo a Deus, eu busco a palavra de Deus, eu busco saber o que Deus gosta. Então, se eu amo minha mãe, eu busco saber o que ela gosta. E é interessante isso, por quê? Porque uma vez eu quis dar um presente para minha mãe. E eu era muito pequeno, devia ter uns 12, 13 anos mais ou menos. E eu pensei assim, eu vou juntar um dinheirinho e comprar alguma coisinha para ela. Daí eu fui numa loja, busquei alguma coisa e encontrei um vasinho de vidro assim, bem fininho, para colocar uma rosa só nele. Só que eu não tinha dinheiro para rosa, só para o vasinho. E eu pensei assim, eu vou dar, ela vai entender, né? Então eu cheguei lá, dei presente para minha mãe, a mãe olhou, me abraçou e falou assim, então mãe, eu não sei, mas o que a senhora gostaria de ganhar no Dia das Mães? Eu só pude dar isso. Minha mãe falou assim, sabe filho, o que eu gostaria é um filho obediente. Uau! Aí ficou difícil. Exato. Daí ficou mais difícil. Ou seja, eu preciso saber o que minha mãe gosta para poder agradá-la. Não é verdade? A mesma coisa com Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que saber o que Deus... Isso é óbvio, não? Não preciso perguntar para os universitários aqui, né? O que Deus gosta, não? E o que Deus gosta está onde? Está nos meus sentimentos? Está naquilo que eu acho que é certo? Está na tradição? Está naquilo que eu fui ensinado desde criança sobre o que é certo e o que é errado? Não, necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. O que realmente, a fonte fidedigna, a fonte fiel, a qual eu posso buscar o que realmente Deus gosta, e Deus o gosta, está aqui, na Bíblia. A palavra de Deus. Aqui está. Você estuda a palavra de Deus? Ou a Bíblia é muito complicada para você? É um livro muito grande, com folhinhas bem finas, e toda vez que eu tento ler, me embaralha a vista, não sei o quê, qual desculpa nós vamos dar para não ler a Bíblia? Existem muitos estudos bíblicos. A Bíblia fala diretamente, muitas vezes. Sim, existem coisas difíceis de serem interpretadas. Existem coisas difíceis de nós entendermos. Há 30 anos eu tenho lido a Bíblia. Muitas vezes, desde quando eu fui batizado, eu tenho me dedicado a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus. Tem coisas que às vezes parece que mais complica, quanto mais eu leio, mais complica ainda. Mas tem coisas que não, que Deus faz questão de deixar muito claro. Algumas questões muito objetivas, que falam direto ao nosso coração. E dessas coisas nós não podemos correr, nós não podemos dar desculpas. Então existem estudos específicos na Bíblia que nós podemos fazer com essas coisas objetivas, não com áreas de opinião, mas com áreas de certeza. Sobre arrependimento, sobre perdão,
sobre ser um discípulo de Jesus, um imitador de Jesus, sobre confessar pecados. Tudo isso é muito claro na Bíblia. Isso não existe uma polêmica ao redor disso. Quem faz polêmica ao redor disso é porque não tem conhecimento da Bíblia. Essas coisas são muito claras. São escrituras muito objetivas, que nós não podemos fugir delas. Quais são? O que é pecado, o que não é pecado? Se você abrir em Gálatas 5, versículo 19 em diante, não precisa abrir agora, você vai ver lá uma lista de coisas erradas que fazem com que as pessoas não possam herdar o reino de Deus. Coisas muito claras. Fala sobre egoísmo, imoralidade sexual, ciúmes, invejas, bebedeiras, orgias. Falam coisas muito mais coisas do que eu falei aqui. Falam coisas bem específicas. Existem outras escrituras que falam até que se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, que são os pecados de omissão. Então, existem coisas que são claras na palavra de Deus. Será que nós temos a humildade suficiente de abrirmos a Bíblia e aprendermos dela? Ou as minhas experiências, a minha criação falam mais alto? A minha tradição religiosa, aquilo que eu fui criado desde criança, fala mais alto? Então, se nós amamos a Deus, vamos deixar a Bíblia falar mais alto, amém? Amém. E para fechar com chave de ouro aqui, essa introdução, Lucas 14, 26, aqui nós vamos ter a clara certeza que Deus quer que nós amemos mais a Ele do que a sua mãe te amou, amém? Lucas 14, versículo 26. A Bíblia fala: se alguém vem a mim, aqui é muito claro, irmãos, não permite uma interpretação diferente, tá bom? Se o nosso coração quiser uma interpretação diferente aqui, alguma coisa está errada com a gente, não com a Bíblia, ok? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Uau! Forte, não? Se a minha expectativa é amar a Deus como minha mãe me amou, eu não posso ser discípulo de Jesus Cristo. Eu tenho que amar a Jesus mais do que eu amo minha mãe, mais do que a mãe ama o filho, porque aqui fala, temos que amar mais a Deus do que seus filhos. Então a mensagem aqui para as mães também. Mães, você tem que amar a Deus mais do que você ama seu filho. Amém. Ou seja, o amor que eu tenho que ter por Deus é maior do que o amor de uma mãe pelos seus filhos. Muito claro, não? E é esse amor que nós temos que buscar. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós nos reunimos como igreja. Não só para fazermos algo de uma celebração, fazer um ritual, ou ter um costume. Não, nós estamos aqui reunidos para aprendermos cada dia, por meio de um discipulado, por meio da ajuda que nós temos uns pelos outros. Nós estamos aqui para aprendermos a amar como Deus quer que nós o amemos, amém? É esse amor que Deus busca de cada um de nós. Então hoje, irmãos, a mensagem é muito simples. Ame a Deus sobre tudo. Como você ama a Deus sobre tudo? Estude a palavra de Deus, queira saber o que Ele gosta, para que você possa amá-lo de uma forma eficaz e eficiente, amém? Vamos para mais uma escritura. Hoje nós não temos pontos, amém? Vamos, Renato. Vamos lá, Renato. Mas vamos aprender aqui por meio de 3 versículos hoje, agora, para terminarmos. 3 versículos simples, que falam da expectativa que Deus quer para cada um de nós. A expectativa desse amor. Como concretizar esse amor, amém? 1 João 2, versículo 3 ao 6. 1 João 2. Vamos lá, Renato. De 3 ao 6. Vamos lá, Renato. Prega.
Olha só, como que nós sabemos que conhecemos a Deus? De que forma? João deixa muito claro aqui. Ele fala, sabemos que o conhecemos, esse o aqui se refere a Deus, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Uau! A Bíblia fala que para eu permanecer em Cristo, eu preciso andar como quem andou. Como quem andou? Jesus, amém? Como Jesus andou. Então não tem outra forma de obedecer aos mandamentos se eu não sou um discípulo de Jesus Cristo. Se nós sairmos aqui e fizermos uma pesquisa e perguntarmos na rua, quem é cristão? Já fizeram isso? Então existe uma estatística oficial que fala quem é cristão no nosso país. Gira em torno de 80%. Quando eu fui batizado há 30 anos atrás, girava em torno de 90%, está diminuindo, né? Hoje gira em torno de 80%. Ok, 80% das pessoas falam que são cristãs. Sabe quantas vezes a palavra cristão, ou derivadas de cristãos, cristão, aparece na Bíblia? 3 vezes. E uma dessas vezes aparece como as pessoas do mundo xingando os discípulos. Aqueles cristãos lá, né? Ou seja, aqueles pequenos cristos, aqueles. Então, pela primeira vez, lá em Atos nós vemos, e pela primeira vez em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Mas nesse sentido, nessa escritura especificamente, de uma forma pejorativa. E sabe quantas vezes a palavra discípulo aparece na Bíblia? Quase 270 vezes. Então qual é a ênfase que a Bíblia dá sobre cristianismo? Por mais que 80% de pessoas se dizem cristãs, se nós fizermos essa pesquisa, já fizeram, é o que responderam. Quantas pessoas será que responderiam se são discípulas de Jesus? Sendo que a Bíblia fala mais sobre ser discípulo do que cristão. Ainda que sejam as mesmas coisas. Ou seja, porque a palavra discípula denota compromisso. Denota um compromisso maior. É por isso, as pessoas não querem ter compromisso. Quando você chama alguém para alguma coisa, para uma festa, para alguma coisa, eu vou ver se consigo, vamos lá, vamos ver se dá, né? Porque as pessoas não querem ir lá botar na agenda. Poucas pessoas andam com uma agenda, não, mesmo no celular, querendo realmente anotar as coisas, só coisas que dizem muito respeito a elas, como não vão perder o Enem, né? Nem o concurso público, que consideram muito importantes nesse nível. Mas pessoas não querem ser discípulas porque não querem compromisso. Eu tenho certeza que muitos de vocês que nos visitam hoje aqui, por mais que estão achando legal, quando alguém chamar você para estudar a Bíblia, talvez você não vai denotar compromisso. Por quê? Eu não quero ter compromisso com a Bíblia. Eu já tenho a minha religião. Eu já tenho a minha igreja. Eu não leio a Bíblia todos os dias. Eu não quero saber da palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Não quero. Porque eu leio a Bíblia de vez em quando e olha lá se eu leio. Mas eu amo a Deus. Como que você ama a Deus se você não lê a Bíblia? Me explica. Como? Não tem explicação. Porque se eu não quero saber a vontade de Deus que está na Bíblia, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Eu sou cristão, da boca para fora eu posso ser, mas será que eu sou um discípulo de Jesus? Discípulo é aquele que, como fala aqui, que obedece os mandamentos e anda como Jesus andou. Andar como Jesus andou, isso é ser um discípulo, imitador, um seguidor, aquele que imita Jesus.
Isso é ser um discípulo de Jesus. Igrejas temos muitas, religiões várias, mas discípulos, a Bíblia fala, poucos são discípulos, porque a porta é estreita e poucos encontram essa porta. É o que Jesus fala, e sempre vão ser poucos, porque pessoas não querem compromisso com Deus. Por isso que eu faço um convite para vocês hoje, esse é o desafio. Aproveitar que nós temos um culto cheio de mães aqui, amém? Amém. Vamos lá. Estude a Bíblia e mostre seu amor a Deus, porque só assim podemos falar com convicção que amamos a Deus sobre tudo e que temos um amor a Deus maior que o amor de mãe, e para Deus sejam dadas as glórias. Amém.